Leone Maria da Costa Souza, né? Sou castanhalense desde o ano de 1945. Eu nasci em Belém e vim morar em Castanhal desde 45. Me chamo Amilcar Carneiro, eu sou natural aqui de Castanhal, nasci em 1948, tenho, portanto, vou fazer 77 anos e vivi minha vida toda aqui em Castanhal. Meu nome é Consuelo e eu estou falando da Vila do APU, uma vila centenária, né, que marcou, né, a época da ferrovia. E eu estou falando daqui do quintal da minha casa, onde tem muitas histórias, né? Me chamo Rogério Neves, estou como coordenador de Acervo, Patrimônio e Memória Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Castanhal. Aqui eu passei a minha infância, a minha juventude. O curso primário eu fiz no Colégio São José. Aí depois de adulto eu trabalhei numa cooperativa do Banco da Amazônia. Depois fui trabalhar na Telepará, extinta Telepará, né? E depois entrei pelo município como professora, que aqui estou já aposentada. Acompanhei toda a evolução da cidade, toda a modificação urbana que aconteceu, desde a minha infância, durante a época da Estrada de Ferro de Bragança, que era a maior referência aqui da cidade, né? Os trens, a passagem diária dos trens rumo a Belém ou rumo a Bragança. Depois acompanhei a saída da Estrada de Ferro, a extinção da Estrada de Ferro, com a chegada da rodovia Belém-Brasília, que deu um impulso diferenciado para o progresso da cidade. Nós estamos na 4ª geração da família, né? Eu sou casada com o português, né? Descendente de português. E a família do meu marido foi uma das primeiras a chegar aqui, né? Na vila. Nós temos um comércio que tem 137 anos, mais ou menos. Eu sou morador de Castanhal, sou filho, nascido e criado no município. Meu pai também é filho, nascido e criado no município. Ele acompanhou toda a história da Estrada de Ferro de Castanhal. Inclusive ele morava na divisa com a Estrada de Ferro, né, próximo à Estrada de Ferro, e podia ter essa visão do trem, né, do percurso do trem Belém-Bragança durante ali a sua juventude. A casa onde eu morei muitos anos, não nasci, né, mas fui criada aqui, e essa casa onde foi criada, ela foi construída aqui em 1919. Foi quando meus pais vieram a Castanhal, né? Então, é às margens da Estrada de Ferro de Bragança, que hoje em dia é Barão do Rio Branco com a Marechal Deodoro, naquela rotatória. Então, a minha casa ficava no meio da Irmã Adelaide, que ficava ao lado esquerdo, fica aquela loja que eu não lembro, né? E a outra é uma farmácia do outro lado. Então, da Barão do Rio Branco a Senador Lemos, ali era toda a nossa casa. Eram 66 metros de frente por 102 de fundo. Então, esses 132 metros de fundo daria da Barão do Rio Branco na Senador Lemos. Então, ali eu tive a minha infância, a minha juventude, até quando eu casei no ano de 1969. Casei com um rapaz por nome Adalberto Moisés de Souza, onde nós tivemos 2 filhos, a Daulene, né, e o Alande. E assim nós continuamos as nossas vidas. Aqui já são meus filhos, né? Ela com 2 anos, ela com 3 anos e ele com 2 anos, o caminhoneiro. Castanhal, ele tem uma característica que todos conhecem, não só Castanhal, como mais algumas cidades aqui da Zona Bragantina, que é a colonização nordestina. A Estrada de Ferro, ela deve muito à sua construção, à sua obra, da mão de obra nordestina. Numa das grandes secas que assolaram o Nordeste no final do século XIX, houve uma migração em massa, né? Muitos nordestinos vieram à procura de vida melhor. Um dos destinos mais procurados era o Amazonas, em função da borracha. A minha família, a família da minha mãe era toda de nordestinos. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
A avó era cearense, a avó era do Rio Grande do Norte, e foram criando raízes por aqui e trabalhando e dando vida à cidade, impulsionando, né? Os melhores comércios daqui tinha alguma coisa a ver com o nordestino. O próprio nome dos comércios, Casa Paraibana, Armazém Ceará, tudo isso fazia assim, era uma referência forte à imigração nordestina que aconteceu desde o início do século XX. Então eu vou mostrar para vocês primeiro a foto. Eu vou mostrar a foto, mas nessa época eu ainda não era nascida, gente, por favor. E essa foto foi em 1919. Essa foto aqui, ó. Não dá muito bem para vocês verem que era uma casa de comércio, tinha escrito Casa Francisco Lopes. Tem esse senhor que está sentado tocando violão, era o próprio Francisco Lopes. Aqui do lado estava minha mãe, que chamava-se Raimunda Teodósia, mas era conhecida como Mundica, né? Então, dessa parte aqui do lado tinha uma oficina que chamava-se Oficina do Mestre Cícero, que ela não aparece. Então, nessa época ali, tudo era Marechal Deodoro. Depois da estação, se passava na frente a Marechal Deodoro e a Estrada de Ferro de Bragança, né? E falando agora dos antigos, o patriarca da família já faleceu, já faz uns 20 anos. E a gente continua, existe a família dele ainda, né? A família dele continua morando no APU. Os meus filhos, como eu disse, são a 4ª geração. E eles estão tentando segurar esse legado. Essas 2 primeiras fotos é do José Martins, né? Ele é a 2ª geração da família. Ele é o pai do meu marido. Essas daqui é a dona Alzira, que veio de Portugal, né? A filha dela e uma neta, a Sara Martins, e essa é a filha dela, tá? A Maria do Céu. Essa aqui é a mãe do meu esposo. Essa aqui é a família, são irmãos, e a Alzira Martins, que veio de Portugal, né? Que é a matriarca. Aqui é um grupo de amigos, tá? E essa aqui é uma cobra, que na época eles pegaram aqui na frente, por aqui pela frente do rio, né? Do Igarapé. E são amigos, todos já falecidos. Essa é a casa antiga e essa é a mais atualizada, a foto daqui, tá? Castanhal não é uma cidade muito antiga, ou seja, nós não tínhamos uma arquitetura colonial como tem Bragança, Uruçá, Vigia, Belém mesmo, né? Tem a Cidade Velha, que alguns prédios foram preservados. Castanhal não tinha prédios assim tão históricos, a não ser a estação, o Grupo Escolar Cônego Leitão, o Mercado Municipal. Infelizmente, essas construções que marcavam a arquitetura castelense foram demolidas. Só restou hoje, o que restou de construção marcante da cidade foi a prefeitura e o Cônego Leitão. O Cônego Leitão é de 1904. A prefeitura não é tão antiga, ela é de 1938, por aí. Essa aqui é a minha mãe biológica, os meus 3 irmãos. Já esse casal aqui são os meus pais adotivos, que eu falei para vocês. Esse aqui me botou no mundo e essa aqui me criou e me deu amor. Esse casal aqui. Tá? Aqui são fotos antigas da minha juventude. Eu já peguei a década de 50, Castanhal um pouco modificado. Eu sabia, através de relatos da minha mãe e do meu pai, que no centro da cidade existia um desvio de trilho chamado triângulo, onde a locomotiva fazia manobras, né, ou para ficar no sentido Bragança ou no sentido Belém. Com o crescimento da cidade, esse desvio foi deslocado para a periferia da cidade, mas ficaram registros. Não só ficaram registros, como ficaram
vestígios urbanos, né? Tem uma esquina irregular na Benjamin Constant, com a Barão do Rio Branco, que demonstra muito isso. Esse aqui, quando eu fiz o magistério, na época, minha coleção de grau do magistério. Se eu disser para vocês que essa formatura, essa aqui foi feita um dia, Cicates, lá como é que está o nome hoje em dia, para mim da Casa da Cultura. E esse aqui foi feito no cinema, do pai do Amilcar, o Cine Argos. Então eu acompanhei toda essa evolução. Meu pai era dono do cinema e o cinema era um polo, aglomerador da cidade, tudo acontecia em frente ou em torno do cinema e da estação da Estrada de Ferro, e essas coisas marcaram muito. Essa aqui foi no ano de 1969, o meu casamento. Uma tarde chuvosa, que a igreja, nessa época a igreja tinha caído uma parte do teto, né? Então só tinha dois, na parte da igreja aqui, o padre chegava a 2 altares. Era só do meio da igreja para o final aqui, era onde foi celebrado o meu casamento, em 69. Aqui foi a festa do casamento. Essa foto aqui do meu casamento, essa aqui por nós, né? Esse lado daqui a minha mãe, meu pai e outras pessoas. Esse lado aqui já está a minha sogra, o meu sogro e a família dele, quer dizer que nós tocamos, né? Do meu lado ficou a família do meu marido e do outro lado a minha família. Gente, isso aqui era meu bolo de casamento. Então, olha, minha mãe mundica aqui do meu lado, na hora que eu estava cortando o bolo. Aqui foi a saída da igreja. E esse aqui, o beijo na testa. Depois, quando estão casados. Aí virou a característica de Castanhal. Ela crescer a partir do seu núcleo central, ou seja, se destruir, se renovar, se auto-reconstruir a partir do núcleo central. O entorno da estação, as fotos mostram muito bem isso, como era, casebres, né? Para depois casas de alvenaria, depois casas de 1, 2 andares, até chegar aos prédios, né? Prédios já com cara de cidade moderna, prédios de 12 andares, de 10 andares. A nossa casa ali de frente, ela foi a última parte da prefeitura que foi cortada, porque a irmã dela já vinha lá do Posto Céu, né? Até a Senador Lemos, e a Senador Lemos era o fundo do nosso quintal, né? E à frente a Barão do Rio Branco. Só que nós ficamos muito tempo sem querer desfazer do quintal, que era muito grande, né? Então, com isso, nós fomos na prefeitura e conversamos, tudo. Na época o prefeito era o Zé Pimbô, aí ele conversou com a gente e disse, olha gente, vocês têm que aceitar, porque essa a última parte que falta para cortar é isso aqui. Aí quando foi em 73, 74, aí começaram as máquinas, demolir meu quintal. Aí foi essa casa, né? Aí foi quando nós compramos o terreno para cá e fizemos morar para cá. Eu me dei por mim que tudo estava se acabando em Castanhal. A estação tinha sido demolida, o clipe, o mercado, o cinema tinha fechado, né? O cinema fechou em 95, varrido pela crise que se abateu no mundo inteiro com a chegada do videocassete. Castanhal mudou radicalmente. Aí a gente não sente porque o progresso traz benefícios. Como diria minha mãe, hoje está tudo melhor. Era bom, mas hoje está tudo melhor. E ninguém tinha um rádio. Hoje todo mundo tem 2 televisões. Ninguém tinha geladeira, hoje todo mundo tem 2, 3 geladeiras na casa. Todo mundo tem no mínimo uma moto, carro. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente esqueça e feche os olhos para certas atitudes dos governantes que deviam ter deixado a memória, né? Não deviam ter apagado a memória da cidade. Aqui, nós, há uns anos atrás, nós fomos solicitados para tombar, né? Para ser patrimônio histórico de Castanhal. Só que nós
nós acabamos aceitando ser simbólico. Então, apesar de nós podermos mexer, alterar algumas coisas, nós preservamos do jeito que foi feito há 130 e poucos anos atrás. Nós temos uma rica memória, uma vasta memória, com pessoas memorialistas, moradores, né, os mais antigos principalmente, que têm um trabalho de estar resgatando essa memória em nosso município. Hoje, na Secretaria de Cultura, a gente tem projetos, né, que nós queremos implementar durante essa gestão, de fazer com que a nossa memória seja preservada, mas que também ela seja resgatada, que a gente possa buscar formas de resgate dessa memória com os moradores antigos, com os memorialistas, com pessoas que tenham esses acervos, que tenham essa memória em forma de registro. E a partir daí despertou em mim a curiosidade e interesse em contar um pouco da história dessa mudança que Castanhal sofreu a partir da chegada da rodovia Belém-Brasília e a extinção da Estrada de Ferro. Eu criei um projeto que eu denominei de Projeto Castanhal Imagens para a História. Eu, com pouquíssima experiência no ramo, mas me pus primeiramente a garimpar fotos antigas, né? Nós já tínhamos na família um bom acervo, que o meu pai, ele, além de gostar muito da exibição cinematográfica, ele gostava muito de fotografia. Ele sempre teve uma câmera fotográfica e sempre nos incentivou a fotografar. E tinha um certo acervo na nossa casa e eu, através de amigos e de outras pessoas que aparecendo, eu fui montando um arquivo fotográfico com a intenção de, a partir desses locais, as fotos antigas, eu fazer fotos atuais para mostrar, né, como foi a mudança urbana, a evolução urbana de Castanhal a partir da saída dos trilhos, da Estrada de Ferro, a chegada da estrada de rodagem, a rodovia, né, e a própria mudança nas ruas de terra, capim, mato, depois pissarra e depois asfalto, né. Nós estamos aqui lutando ainda para continuar esse legado de comércio antigo, de balcão, onde nos finais de semana se reúnem os amigos para contar histórias, para rir, para contar história de pescador, de caçador. Castanhal, para mim, é uma cidade que teve várias mudanças, né? Olha, como nós temos de lembrança também o Parque Ibirapuera, que era maravilhoso. Hoje em dia, vê onde é que está. Não existe mais isso, né? E muitas histórias. Por exemplo, assim, tem casas tombadas. Vamos tombar tal prédio, tem isso, aqui. Não tem nada disso. Então, é aquelas histórias que tem Castanhal e as pessoas não valorizam. É uma história, como se diz, um provérbio que tem em Castanhal, é a história que tudo já teve. Já teve isso em Castanhal, já teve. E os antigos também estão aí, não valorizam a história de Castanhal. Essa é a nossa tristeza. A gente tem mecanismos para resgatar essa história e para fazer com que a preservação da memória seja feita no nosso município. Mas para que isso não seja algo paliativo e que acabe com o passar do tempo, nós também precisamos de políticas públicas, de leis de incentivo à preservação do patrimônio. Essas leis elas precisam ser rígidas, né? Nós temos alguns prédios públicos em Castanhal que precisam ser tombados, que precisam dessa proteção do tombamento, que funciona como uma proteção para esses órgãos públicos, para que eles não possam ser mais modificados, né? Cerca de 70% da nossa memória patrimonial de arquiteturas, de prédios antigos, nós perdemos no decorrer da história do nosso município. Agora, claro que existiram muitas mudanças, né, no decorrer desse tempo. E uma das principais é a nossa luta diária de continuar o nosso igarapé, de ter
de segurar a natureza, né? Porque tudo vem destruindo, tudo vem se acabando, construções erradas, pessoas tomando conta dos igarapés como se fossem seus, e o igarapé é nosso, né? De todo mundo. É a nossa natureza que a gente precisa guardar, né? Preservar. Nós temos trabalhado dentro da secretaria com alguns projetos e conversando já com alguns mestres de capoeira, mestres de carimbó, para a gente estar fazendo também essa preservação desses grupos, né? Que também faz parte do patrimônio imaterial, não só nacional, mas também municipal. A gente também tem conversado com as associações dos quilombos, para a gente buscar, via o Instituto Histórico e Artístico Nacional, também o tombamento desses territórios. Então a gente precisa hoje de parceiros, né, que topem e que estejam com a gente buscando essa preservação também, mas principalmente a gente precisa do apoio e da conscientização da população. Isso a gente só faz a partir de uma política pública, a gente só faz desenvolvendo um trabalho minucioso, com muito respeito a todas as formas e expressões culturais que nós temos no nosso município. Agora, falando sobre os finais de semana que se reúne a boemia, música ao vivo, uma viola, roda de samba, aqui se tornou o lado boêmio de Castanhal. Os sambistas, eu tenho Luizinho Miranda, que vem para cá, que toca, que chama os amigos, que reúne. A velha guarda, na verdade, a velha guarda misturada com os jovens, né? E todo mundo gosta de tomar uma cervejinha no balcão, no famoso balcão do Zé Martins, que continua sendo o balcão do Zé Martins. Ele está colocando a aliança no meu dedo. Quando ele foi colocar no meu dedo, tudo bem. Quando eu quis colocar na mão dele, que ele puxou o dedo, que eu ia colocar no mesmo dedo, eu contei para vocês, que eu disse, será que ele quer acabar o casamento na hora de casar? Porque na hora de colocar a aliança eu deixei, tudo bem, ele colocou direitinho, mas eu fui colocar no dedo dele. Tinha aquela música, o amor é impossível, né? Então o nosso amor foi impossível. Por quê? Porque ele era de cor e a minha mãe não era, a minha mãe adotiva nem a biológica, elas não são brancas, né? Mas tinha aquele negócio, negro, né? Então o nosso amor era proibido, né? A gente namorava escondido e tal, a gente namorou quase desde criança. Todo o tempo escondido. Na época que eu estava no Colégio São José, ele tirava uma folgazinha lá da usina, né? Pegava a bicicleta e ia me buscar. Aconteceu uma vez que quando eu pulei da bicicleta, rasguei o uniforme. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tive que mentir para a mamãe, a superiora lá, a madre Viganô na época. Filha, você rasgou o uniforme de irmã, foi ali no arame farpado na porta, ali no portão. Aí lá me deram uma roupa, a irmã Berta, já falecida também, foi cirgir, né? Costurar aquele bem feito para a mamãe não ver, né? E ele ficou tão sem graça, coitado, porque rasgou meu uniforme. Então, era aquele amor proibido. Aí então, a menina disse, teve aquela música, o neguinho gostou da filha da madame, né? Que a música é assim, que nós chamamos de Sinhá. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro para gastar. A madame tem preconceito de cor, não pode evitar este amor. Senhorita foi morar lá na colina com o neguinho que é compositor, né? Aí então as minhas colegas, Leone, vai fazer uma música pra ti, né? Aí, o neguinho gostou da filha da madame e nós tratamos de Sinhá. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar. A madame tem preconceito de cor, não pôde evitar este amor. Senhorita vai morar lá na usina com o neguinho da Maria Pimbô.